Todo mundo tem alguma obra que nunca assistiria ou leria. Talvez seja porque achou a proposta ruim, porque não gosta do gênero, achou o traço ruim, o traço faz total diferença, tá? Ou coisas desse tipo. E entre tantos mangás e manhwas, é impossível que você goste de todos ou ter se interessado por todos eles. Tem alguns que têm a qualidade bem duvidosa, de verdade. Tem alguns mangás e manhwas que eu nunca leria ou não releria, e no vídeo de hoje vamos falar sobre eles. Sim, nosso primeiro vídeo do ano vai ser sobre isso, então feliz ano novo pra todo mundo. E antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e let's bora com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Hoje estamos aqui para falar de alguns manhwas e mangás. Tem um tempo que eu fiz alguns vídeos sobre animes que eu nunca assistiria e agora estamos aqui com mangás e manhwas que eu nunca leria, né? Eu acho importante falar aqui, antes de começar, que esse vídeo é algo totalmente pessoal. Eu vou falar o motivo de eu não querer ler eles ou de ter desistido de ler. Então, se você gosta de algum desses mangás, por favor, não se sintam ofendidos. Enfim, temos uma listinha aqui em mãos e vamos começar logo. O primeiro mangá que eu nunca leria é Boa Noite Pum Pum. Eu sei que é um mangá bem popular e a galera falou muito bem. Eu até cogitei comprar o mangá dele. O problema é que eu só sabia um pouquinho sobre o mangá. Eu só sabia que a história era triste, né? E eu não tinha ideia que a história era problemática em alguns aspectos. Aí eu tava no Twitter e me apareceu um spoiler do mangá, alguns painéis, que era sobre o Pum Pum e a tia dele. Aí vocês já estão ligados, né? Quem leu provavelmente já sabe. Eu fiquei com um nojo tão grande sobre, fora que um pessoal comentou na publicação que aquilo nem era a cena mais pesada do anime, e eu fiquei indignada. Quem vê esse nome bonitinho não imagina o conteúdo, né? Então eu acabei desistindo. Até um certo ponto dessas histórias tristes eu leio de verdade, mas quando é muito perturbador, problemático e depressivo, eu prefiro passar longe. Eu entendo que tem todo um desenvolvimento na história e várias lições de vida e tal, mas não dá pra mim. A história do mangá acompanha o Pum Pum de sua infância até sua vida adulta, e isso enquanto ele lida com a solidão, amor e traumas. Sendo sincero, eu não acho que a história seja ruim, mesmo não tendo lido. É algo realmente pessoal de não gostar de histórias tão pesadas assim. Eu não tô aqui pra falar mal desse mangá, de verdade. Com o primeiro manhwa da lista que eu não leria, temos Tree Bang ou Tente Implorar. O inglês tá em dia, nossa. Haja coragem pra ler isso aqui, né? O manhwa é extremamente problemático, eu diria que é um dark romance, mas talvez seja aquele subgênero de dark romance que é mais pesado ainda. E cara, a história é muito nojenta, o maluco abusa dela e é extremamente desumano com todo mundo, só pensa no próprio umbigo, e parece que ela se apaixona por ele em algum momento da história, mesmo ele tendo feito coisas contra a vontade dela, né? Sim, tem Estocolmo nessa história e tem gente que lê e acha de boas. Pois é, bem que o povo da igreja fala. Bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. A única coisa que eu achei interessante no manhwa foi a arte, mas como eu falei em outro vídeo, quanto mais bonita é a arte do manhwa, pior é a história. E é impressionante que isso de fato acontece. Sempre que o manhwa tem arte muito bonita, às vezes com detalhes meio realistas e tal, fuja esse lado, tá? Sinopse: o capitão Leon Winston, da divisão de inteligência doméstica do Comando Ocidental do reino de Hippo, apesar de sua aparência elegante e nobre, sua tortura brutal de rebeldes lhe rendeu o título de o Vampiro de Campton. E ele era invejado e amaldiçoado tanto por aliados quanto por inimigos. Por mais estranho que pareça, a empregada da câmara de tortura, que é a Sally Briston, era um objeto de desejo dele, assim como sua raiva incontrolável contra os rebeldes. E ela era uma mulher simples e comum, entre aspas. Já na sinopse, as scans colocam que a história é muito pesada e que era pra ler por conta e risco, né? Porque tem coisas como abuso, Estocolmo, obsessão, possessão, tudo de ruim com um tem. Então, eu definitivamente prefiro não essas bizarrices. Eu até assisto e leio algumas coisas questionáveis pra trazer vídeos, mas esse aqui nunca vai ser um deles, e histórias parecidas com esse aqui eu acho que também não. Próximo, o mangá de One Piece. Sendo sincero, eu ainda não atingi o nível de loucura de ter coragem de ler mais de 100 volumes. De verdade, o mangá de One Piece tem mais de 100 volumes. Eu simpatizo muito com a história, mas definitivamente não teria paciência, capaz de eu morrer e esse mangá não ter o final. Do tanto que o Oda tá enrolando pra finalizar a história dele. Eu entendo que muita gente gosta, né? E fica, eu quero mais, eu quero mais. Só que, pelo amor de Deus, a gente já passou da hora. Fora que o mangá tem mais de 1000 capítulos e já não ter o final é sacanagem, tá? Outra, não é muito difícil de saber tudo que acontece na história, porque os próprios fãs de One Piece fazem questão de falar tudo o que acontece na história. Impressionante. Sempre tem alguém fazendo um resumão do capítulo novo de One Piece que saiu ou algo assim. Eu já falei aqui que prefiro assistir ou ler mais obras que sejam finalizadas e não tão extensas do que uma que tem muito capítulo e não finaliza por nada, né? Se fosse pelo menos finalizado, eu ainda arriscava, né? Mas ainda não é. Não vou jogar meu tempo, não. Não tenho nada contra o One Piece, muito pelo contrário. Eu acho os personagens muito carismáticos, mas não acho que compense começar a ler agora. Compensa muito pra quem já tá avançado e
e já tá nos novos lançamentos de capítulos do mangá. E agora com um manhwa chinês, que eu fico indignada e eu nunca leria, que é Marginal Peak. Basicamente a história é sobre uma jornada para o topo das artes marciais, onde você deve sobreviver e permanecer flexível. Na história tem um pavilhão celestial que testa seus discípulos da maneira mais severa possível, isso para prepará-los para essa jornada. E acontece do varredor do pavilhão, que é o Yang Kai, ter encontrado um livro negro que colocou ele no rumo ao topo das artes marciais. Ele vai virar o fodão da história, tá ligado? Tipo, Solo Leveling. Por que você não leria? Tem quase 4.000 capítulos. Isso mesmo, 4.000. Como que alguém consegue enrolar isso tudo em uma história de artes marciais? E mais, é uma história com harem. A história só deve ser um capítulo do cara nas lutas, roubando ainda, né? Porque ele tem um livro negro que ajuda ele. E uma sequência de 10 capítulos dele pegando mulher ou homem. O chinês gosta de um BL, né? Então vai saber se o harem é com homens. Sendo sincera, eu não sei praticamente nada sobre essa história. Eu só sei esse resuminho que eu falei pra vocês e tal. Mas eu nunca teria coragem pra ler isso de verdade. Me impressiona que tem gente que realmente lê. Haja tempo de sobra pra colocar isso em dias. Se eu não teria paciência pra ler One Piece, que só tem 1000 e tantos, imagina ler um harem de artes marciais com 4.000 capítulos. Só se eu tiver muito sem juízo na cabeça mesmo. Eu ainda tenho um pouquinho de amor próprio. Kimi Tokoi Chikoi Ninaru. Nome grande, caralho. É um mangá do lobão azul solitário e pidão. Tava saindo um anime disso aqui, que ficou muito popular e muita gente gosta, e o outro pessoal acha bizarro. Eu sou desse time. Nunca que eu leria isso aqui. O que é meio irônico, porque eu tô terminando de assistir o anime. Mas sobre isso só vamos falar em outro vídeo, né? Eu tenho meus motivos. Particularmente eu achei a história meio bizarra. Em um geral eu não curto muito coisas com furries, então já sou suspeita pra falar. Se fosse um romance só com furries, não acho que seria um problema. Tem até bestas, né? Que o pessoal gosta bastante dos furries de lá. Eu acho que é um lobo e uma coelha, né? Que são um casal. É estranho um lobo e uma coelha pra caralho, mas ainda assim não é um humano com furry, né? É muito esquisito ver um humano tendo algo com um lobo. É um lobo com corpo de humano? Sim, mas ainda é um lobo, sabe? E pior, como existe essa espécie de humanos feras? Um humano foi lá e fez coisas com um lobo e saiu isso, ou eles juntaram os genes de um humano com um lobo em um laboratório e saiu isso. Eu prefiro não tentar pensar muito sobre e ter respostas, porque fica cada vez mais bizarro e esquisito pra mim. E mesmo que tenha sido feito em um laboratório, ainda é muito estranho a menina e um homem-lobo vivendo em um romance, e não é um romance qualquer, né? Quem leu e assistiu sabe. A história já é bem constrangedora e a autora vai lá e lança uma versão caliente, né? Uma versão mais pra adultos. Não é dos mesmos personagens, mas a lataria é igual, tá ligado? Só muda que o lobo é azul escuro. Quando a estudante do ensino médio, Mari, se atrasa pra escola, ela não imagina se apaixonar por Tsunago. Isso acontece no primeiro episódio, tá? Ela se apaixona por ele no mesmo dia que conhece ele. Impressionante. Que é um homem fera, gentil e sensível, em um mundo onde os homens feras são segregados por muros. Mari e Tsunago mostram que suas diferenças são verdadeiras pontes. Será que o amor deles conseguirá superar a barreira entre os homens feras e a humanidade? Resposta sim. E eu preferia que não fosse um sim, tá? Eu preferia que fosse um não. Hint a Girlfriends. É uma história bem conhecida. Não é necessário ler pra saber que isso é uma bomba. Olha o nome desse mangá. Namorada de Aluguel. Só esse título já não passa muita credibilidade, né? Aí sai um monte de coisa da história do mangaka que eu fico passada, tá? É muita bomba. Tudo sobre essa história parece ser ruim pra mim. Eu não pretendo elaborar muito sobre esse mangá aqui. E tudo que eu sei é contra a minha vontade. Principalmente esses últimos capítulos que estão saindo. Bem, essa foi a última obra de hoje, graças a Deus. O único normal aí é o One Piece, se a gente for ver, de fato. O problema dele, pra mim, é ter muito capítulo e enrolar demais pra finalizar. Mas de resto, tudo ok. Enfim, me fala qual mangá você nunca leria e que não recomendaria pra ninguém. Eu tenho outros mangás e manhwas que eu não leria, então se vocês quiserem uma parte 2 é só deixar aí nos comentários. E eu vou finalizando o nosso vídeo por aqui. Muito obrigada a quem assistiu e feliz ano novo pra vocês novamente, né? Até o próximo vídeo. Falou!